Olha, acabou de surgir uma prova incontestável, destruidora, matadora, de que a culpa do escândalo de corrupção, de desvios e de fraudes do INSS é da esquerda e é do PT. Você não vai acreditar quando eu te mostrar essas provas absurdas, monstruosas, das digitais, do DNA do PT, da esquerda em todo o esquema do INSS, que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A responsabilidade do PT se tornou absolutamente inegável. É uma prova mais chocante do que a outra. Governo Lula promove apagão de dados sobre repasses públicos e esconde 600 bilhões de reais em convênios. É isso mesmo. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos retirou do ar documentos públicos que detalham convênios firmados com estados, municípios e ONGs, além de repasses via emendas parlamentares, bloqueando o acesso a dados de aproximadamente 600 bilhões de reais em recursos públicos. A medida representa um apagão de dados sem precedentes e afeta diretamente a transparência sobre o uso de verbas federais, incluindo aquelas ligadas ao polêmico orçamento secreto, mecanismo já considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, por falta de publicidade. Foram ocultados do sistema TransfereGov, que substitui a antiga plataforma Mais Brasil, anexos fundamentais como prestações de contas, notas fiscais, planos de trabalho e relatórios de execução. Na prática, deixou-se de saber quem recebeu, quem contratou e quem executou com dinheiro público. A decisão seguiu um parecer da Advocacia Geral da União, que recomendaria precauções com dados pessoais. No entanto, a própria AGU negou que tenha recomendado qualquer bloqueio de informações. A justificativa do Ministério é de que o sistema está sendo adaptado para ocultar dados pessoais e que os anexos ficarão fora do ar até que a adequação seja concluída. Não há previsão oficial de quando os documentos voltarão a ser acessíveis. A pergunta é: o que realmente eles querem esconder? Olha, acabou de surgir uma prova incontestável, destruidora, matadora, de que a culpa do escândalo de corrupção, de desvios e de fraudes do INSS é da esquerda e é do PT. Você não vai acreditar quando eu te mostrar essas provas absurdas, monstruosas, das digitais, do DNA do PT, da esquerda em todo o esquema do INSS, que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A responsabilidade do PT se tornou absolutamente inegável. É uma prova mais chocante do que a outra. Assiste aqui comigo a essa explicação da jornalista Malu Gaspar, que foi quem desenterrou essas provas na Globo News. Veja o que ela falou e eu já vou te mostrar o vídeo. Olha aí o que ela disse. Parlamentares de esquerda, quando eram oposição, brigaram para quê? Para manter os descontos de aposentados no INSS e defenderam afrouxar a medida provisória que endurecia a fiscalização. Dá uma olhadinha aí comigo agora no vídeo. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa, tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer, se essa era a medida original, tinha que ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. Faz sentido, não faz, gente? É razoável, não é? Olha aí. Isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. Ai, mexeu com o sindicato. Quem aparece? A esquerda, o PT, Lula, para defender os sindicatos até quando eles estão roubando os pobres. Bora lá, gente. Primeiro ponto, você ouviu a Malu falando aí. E que inacreditável que a gente está ouvindo essas verdades na Globo News. Bolsonaro editou uma medida provisória no governo dele para coibir esses descontos dos aposentados, para impedir as fraudes, para acabar com os desvios e com a corrupção, porque já naquela época já havia algumas denúncias ali de irregularidades. Nada como surgiu depois no governo do PT, aí centenas e milhares de denúncias, mas já tinha denúncias.
O Bolsonaro, de fato, ele fez algo para resolver o problema e para proteger os aposentados. E fez mais ainda. Ele fez uma medida provisória com vários dispositivos, várias regras para coibir os sindicatos. Olha só a diferença entre os dois governos. Misericórdia. Vamos seguir que agora ela vai falar qual que foi a reação da esquerda e qual foi a reação do PT. Olha aí comigo. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Gente, olha que absurdo. O PT foi lá e fez o quê? Fez acordo para buscar endurecer a fiscalização, para proteger os aposentados? Não! Fez acordo para proteger os sindicatos e ainda chamou isso de salvação dos aposentados. Tenha misericórdia de nós. Olha a perversidade da esquerda. Acordo para salvação dos aposentados. Que gente sem vergonha. Gente, nem a jornalista aguentou. Ela teve que rir de nervoso disso. Olha aí, ó. E tá mais para acordo, não para salvação, mas para acordo da destruição dos aposentados. Isso sim, que gente maligna. Se isso revolta você, como me revolta, deixa o seu like para mais gente ver esse absurdo aí. E vamos ver mais, porque vai só piorando. Olha aqui. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios. Gente, sempre a esquerda pensando em coletivismo, sobrepor a coletividade contra o indivíduo e suprimir o indivíduo, é assim no comunismo. Eles colocam o sindicato acima das pessoas, olha lá. Depois a gente viu que dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né? Que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada, sobre o vídeo do Nicolas, e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde é que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. Então entendo. Tem o discurso, não, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do PT. E ela foi checar, ela foi ver a medida provisória e quem que deturpou, quem errou. Quem abriu a brecha para os aposentados serem roubados? Olha aí. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária, no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, prestaram atenção? Entenderam? Entenderam isso aí? Quem foi responsável? Esse vídeo da Malu Gaspar ele tem que virar peça de campanha eleitoral ano que vem. Quem abriu caminho para todos os descontos em larga escala que lesaram os aposentados em mais de 6,3 bilhões de reais foi a esquerda. Tá aí, gente. Vou repetir esse trechinho, ó. Presta atenção nesse último trecho de novo. Vou repetir para você escutar. Prazos para que e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, aí, pessoal, tá aí, tá aí. A própria jornalista afirmou que fez esse levantamento para descobrir de vez de quem que é a culpa desse escândalo depois do vídeo do Nicolas, se é do Bolsonaro ou se é da esquerda. E tá aí a prova incontestável, e na Globo News, que vive passando plano pro governo, insuspeita, quando critica e mostra o culpado nesse caso. Bora seguir aqui, ó. Então, todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então, essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual é o papel de cada um. Sensacional, hein? Isso aqui é o prego no caixão de Lula, do PT e da esquerda. Esse vídeo, gente, precisa ser viralizado no Brasil inteiro,
Por isso eu peço para você, deixe seu comentário aí sobre essa revelação destruidora para a esquerda, curta o nosso conteúdo para esse vídeo chegar mais longe, chegar a mais gente e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, porque o Brasil precisa saber disso para tirar o PT e a esquerda do poder no ano que vem, em 2026. Para que todos os aposentados saibam de quem é a mão que botou dinheiro na sua aposentadoria. Um grande abraço. A gente volta a falar sobre o escândalo da roubalheira dos aposentados no INSS. Deixa eu trazer um dado que é impressionante. Quase 500 mil beneficiários do INSS já solicitaram a devolução dos descontos indevidos nas aposentadorias e pensões. Os pedidos foram feitos por meio do aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 e também no site do Instituto. Esse número deve aumentar, já que os usuários que acessarem daqui para frente a ferramenta de contestação poderão verificar o nome da entidade e indicar se autorizaram a cobrança. E hoje o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, participou no Senado de uma audiência da Comissão de Fiscalização e Controle. Ele foi até lá para prestar contas sobre o escândalo bilionário do INSS. Embora em 2021, quando ainda era deputado, Volney tenha assinado a proposta que adiou o prazo para revalidação dos descontos associativos, o ministro de Lula optou por responsabilizar o governo Bolsonaro pela fraude. A MP 1007, transformada na Lei 14.438 de 2022, foi essa medida provisória e essa lei que pôs fim ao Instituto da Revalidação, o que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto. Isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Bem, essa Instituição 62 foi baseada na MP aprovada no governo do presidente Bolsonaro. Quem sepultou a revalidação foi o governo anterior. É importante deixar claro, e eu deixei isso bem assim, sublinhado na exposição que nós fizemos. E durante essa audiência, o ministro Volney Queiroz e o senador Sérgio Moro bateram boca sobre a origem do esquema fraudulento. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro. Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no Ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu, como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. É um depoimento... Bom, Silvia, a gente destacou alguns trechos dessa audiência na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, do Senado, que ocorreu na tarde de hoje. A gente traz ali alguns destaques do ministro da Previdência, Volney Queiroz. E como bem lembrou o senador Sérgio Moro, ele era o número 2, né, o braço direito de Carlos Lupe no Ministério da Previdência. Agora ele é o chefe da pasta e estava ali prestando esclarecimentos sobre a fraude do INSS. É tudo um grande escárnio, né? Primeiro, ele ser ministro da Previdência Social, depois que um escândalo dessa magnitude atinge o coração da Previdência Social, o INSS, e trata-se de uma pasta controlada pelo PDT, o partido que ele representa. Ele era o número 2 do Carlos Lupe, que é o dono do partido, como você já bem lembrou. Aliás, o chefe de gabinete era o tesoureiro também, Marcelo Panella. Ali era todo o PDT
completamente representado dentro de um ministério. E quando eu falo todo o PDT, eu estou falando de cargos importantes. O presidente do partido, o tesoureiro do partido, outros integrantes da cúpula do partido. E esse ex-deputado estava na reunião em junho de 2023, quando o Carlos Lupe, vamos mastigar aqui, o chefe dele, Carlos Lupe, foi informado numa reunião em junho de 2023 que algo muito grave acontecia na Previdência Social, no INSS, no contra-cheque de aposentados e pensionistas. Ele estava nesta reunião. Então, artigo 319 do Código Penal, crime de prevaricação. Ouviu a denúncia, ninguém apurou, ninguém fez nada. Bom, e aí ele consegue responder para o senador Sérgio Moro, dizendo, não, começou lá no governo Bolsonaro e o senhor era ministro da Justiça e Segurança Pública. O senhor não ficou sabendo? O senador Sérgio Moro responde, não fiquei sabendo. Agora, convenhamos, ele estava na reunião, o crime explodiu no governo Lula e aí agora ele é um ministro. Como é que você troca 6 por meia dúzia? Como é que você tira o Carlos Lupe e permite que o número 2 assuma no lugar dele? Não mudou absolutamente nada. Você não consegue estancar a sangria, você não consegue estancar o problema. Você mantém o ministério aparelhado politicamente pelo PDT. E mais, com só essas declarações que a Paula exibiu agora já deixam claro que ele não está interessado minimamente em investigar os tentáculos desse esquema que pode ser muito maior, não são só 6,3 bilhões descobertos na largada, não são só os 90 bilhões de reais do crédito consignado que foram, de alguma forma, não sabemos o tamanho, mas a mordida aconteceu ali também. Já há outras suspeitas. Alguém ouvindo este senhor, estas falas agora que acabamos de exibir, pode acreditar que ele quer investigar alguma coisa? Não. O governo Lula quer investigar este caso? Não. Já está tudo muito claro. O carimbo da corrupção já foi colocado e, aparentemente, o governo não vai fazer nada. Aliás, o presidente acho que nem voltou para o Brasil. Augusto. Barroso deve achar que essa turma, que os lesados precisam confiar aí no Brasil, que tem essa segurança jurídica, né? Substituindo um bandido pelo outro. Claro que vai continuar. Nomeou o Lupe. O Lupe voltou a fazer o que tinha feito no governo anterior. No governo do Lula anterior. Agora, você não pode sonhar com segurança jurídica num país que não pune ninguém que tenha votado contra o Bolsonaro. Se ele não fosse lulista, ele teria problemas, mesmo não tendo feito nada. Agora pode roubar à vontade, porque isso aí não interessa a nenhum ministro do STF. Eles estão preocupados com outro grupo político, porque isso é um absurdo. E aí fruto também do trabalho mais feroz para desmoralizar a Lava Jato. Esse cara no Brasil animador que nós vivemos aí enquanto a Lava Jato pôde trabalhar, esse cara aí ia estar preocupadíssimo, não ia dormir porque ia passar a noite com medo das 6 da manhã, né? Porque podia aparecer ali alguém com um mandado para levá-lo. Agora eles dormem muito bem. E o Moro é atacado por bandidos. É no Brasil, você tem isso aí. É o faroeste brasileira mesmo. É o bandido perseguindo o xerife.